a gente inicia mais uma série, a série da equipe Blá, da turma do Blá, como já foi dito antes, trazendo sempre um tema muito bacana, muito legal, trazendo temas que falam sobre a vida saudável, sobre práticas saudáveis, para que as pessoas tenham uma base boa, né, para que as pessoas tenham informação de qualidade, para fazerem escolhas mais saudáveis, mais naturais. Hoje, o meu papo é com a Carolina Zaina, que não está no Brasil, é uma live internacional. Hoje a gente vai falar sobre naturopatia. Hoje nós vamos falar sobre florais, nós vamos falar sobre ervas, nós vamos falar sobre coisas que na prática podem transformar a sua vida, podem te ajudar horrores no seu dia a dia, a combater os males das doenças da modernidade, né? Essas doenças da normose, né? Que as pessoas acham tudo muito normal, então o normal ficou uma coisa muito esquisita, as pessoas deixaram de ser naturais, né, para serem normais, e isso é um horror. Então, hoje eu vou bater um papo com a Carolina Zaina. Carolina, que está no Canadá, né? Carolina, que é, segundo um amigo comum, é uma entendedora de ursos, né? E são vários tipos de urso, né, Carolina? Como você bem sabe. E hoje o nosso bate-papo vai ser com a Carolina, que é formada, ela é especializada na área de supply chain, de finanças, ela foi formada em administração e, seguiu um caminho muito bacana para estudo das ervas, dos florais, para estudo da medicina das plantas, e hoje está fazendo horticultura no Canadá. Carolina, eu vou explorar todos esses temas com você, vou te aquecer aí para que você traga para as pessoas que estão nos ouvindo agora ao vivo, mas que vão nos ouvir aí em qualquer momento do dia, na hora certa, elas vão ter acesso a isso, né? Ou nas nossas plataformas digitais, pelo YouTube, pelo Instagram, por onde você divulgar, né? Então, a ideia é que a gente traga bastante informação para que as pessoas tenham aí dicas saudáveis, né? Entendimentos bacanas, para que elas possam transformar gradual e constantemente cada vez mais a vida delas. Muito bem-vinda, eu tenho um prazer muito grande em falar com você. Quero deixar você absolutamente à vontade para colocar tudo que você sabe, para que essa empolgação sua você possa ajudar a transformar vidas de uma forma bastante positiva. Muito bem-vinda, Carolina, é um prazer estar contigo. Obrigada, André, obrigada. Eu adorei o convite. É um tema que realmente aquece meu coração. Espero poder compartilhar tudo que eu venho aprendendo e os benefícios que eu tive na minha vida, né? Com essa mudança, como você falou, eu trabalhei muito tempo na área corporativa e fiz uma transição de carreira, né? Eu insisti, finanças, supply chain, mas sempre teve no meu coração um outro caminho. E aí eu resolvi entrar nessa área, estudando diversas coisas, me aproximei com as flores e caí ali dentro da naturopatia, fiz uma especialização em naturopatia, me especializando indo mais para essa parte do herbalismo, dos fitoterápicos e das flores de diversas formas, né? Desde os aromas que elas trazem para a cura, tanto do corpo físico, enfim, quanto das nossas emoções que interferem, né, no todo, e até a terapia floral. Então tem bastante coisa para falar. Eu vou dando uma resumida, porque enquanto você está falando, as pessoas estão entrando aqui. Então, resumindo, hoje nós vamos bater um papo sobre flores, sobre ervas, sobre a função que o Criador colocou em cada coisa dessa aí. A Carolina vem estudando e hoje ela vai dar de mão beijada para você. Hoje ela vai entregar esse conhecimento totalmente sintetizado em meia dúzia de ervas, meia dúzia de plantas, que você pode usar no seu dia a dia e vai fazer total diferença. Carolina, me fala uma coisa. Você veio do mundo corporativo e o que te levou a dar essa mudada geral e chegar aí na naturopatia, nas ervas, nos florais, nas plantas que curam? Qual foi a virada de chave? Eu falo que, assim, conforme acontece na natureza, né? Nós também somos a natureza, tudo é integrado. As flores sempre me chamaram muito a atenção. Elas sempre estiveram presentes na minha vida. Eu pintava flores, né? Até elas. Quando viajava, tirava as flores, me chamavam muita atenção. Essa geometria, o desenho das flores me encantava muito. Eu tinha uma paixão grande. E aí
chegou um momento da minha vida, eu dei uma pausa no trabalho, né? E na hora de voltar, eu falei, acho que eu vou aproveitar, que era uma licença maternidade, no caso, e vou fazer uma transição agora. Porque se eu voltar, eu vou me acomodar, porque eu estava numa situação confortável, assim, numa empresa que eu gostava, fazer atividades que eu gostava. E eu, então, comecei a estudar para ser florista. Eu abri um ateliê floral. E eu trabalhei com esse ateliê 5 anos, só que eu não tinha arranjos prontos. Eu conversava com a pessoa, eu entendia o que a pessoa estava passando, até para presentes, como que era, e eu selecionava as flores conforme a pessoa, né? De acordo com o momento, a característica. E eu comecei a sentir alguma coisa diferente ali. Falei, nossa, né? Faz efeito isso. As pessoas ficavam muito emocionadas. Eu comecei a ver algo diferente. Falei, tem alguma coisa além nisso tudo. Então, eu comecei a estudar botânica. Eu fui estudar botânica, me aprofundar no olhar das plantas de uma outra forma. E isso foi me chamando. Eu comecei a estudar a história das plantas da humanidade, né? Desde a época dos alquimistas, então como os alquimistas trabalhavam, a época do Egito. Comecei, né, a olhar, enfim, vários, né, sábios e que tinham esses jardins medicinais, como as flores curavam no tempos antigos. E aquilo despertou muito em mim. Falei, nossa, eu acho que é isso, é isso que eu fazia de uma forma inconsciente. Então eu trouxe a consciência e aí eu fui me especializar em naturopatia. Minha vida mudou muito, né? Eu tive uma qualidade muito melhor no meu nível de saúde, qualidade de sono, de consciência, eu era uma pessoa muito ansiosa, tinha crises de ansiedade muito fortes. E eu comecei a perceber um equilíbrio muito maior. Então, e aí eu comecei a passar para pessoas próximas, colegas, enfim, e foi se expandindo. O que eu queria chamar a atenção das pessoas que estão nos ouvindo é assim, olha, existem pessoas como a Carolina espalhadas no mundo, estudando coisas causais, coisas que estão lá na causa, na raiz da coisa, né? No propósito delas, e que aí, com esses estudos, elas vão trazendo mastigado para a gente aqui que está ouvindo, que está assistindo esse vídeo, essa live, e entender a natureza que, segundo a filosofia perene, ela diz o seguinte, que Deus se expressa através da natureza na primeira pessoa. Então, o entendimento que se busca através da natureza, de tudo que o Criador imaginou, né, para fazer constar, para fazer parte desse planeta, tudo tem um propósito. E o que a Carolina está contando é que inconscientemente ela sentia isso. E aí, de repente, ela mergulhou nisso e foi descobrir o que estava por trás de uma planta bonita, de uma flor cheirosa, quais eram as propriedades daquilo. E é interessante para as pessoas que estão nos ouvindo, que estão um pouco afastadas dessa verdade, é que essa verdade que a Carolina vai colocar aqui agora para a gente é bastante bonita, no sentido de que esse estudo, esse entendimento, ele traz de forma bastante sutil mudanças absolutamente expressivas no dia a dia. Então, eu queria aproveitar você que está nos ouvindo aqui, põe a sua pergunta, questiona a Carolina, vamos tirar dela o melhor no sentido de conhecimento, para que a gente possa aqui aquecer esse bate-papo e tornar ele cada vez mais agradável. E aí eu queria entender, Carolina, esse negócio das flores, né? Para a gente não dizer que não falou sobre flores, vamos começar pelas flores, né? Aí você fazia arranjos, e esses arranjos, de alguma forma, mexiam na parte emocional das pessoas, ou seja, você sensibilizava elas não só pela beleza, pelo cheiro, mas pela ressonância que aquele tipo de flor tinha com aquele tipo de pessoa. E aí você foi descobrindo o quê? Dá um exemplo para a gente entender do que você está falando. Eu percebi assim, para presentear alguém, né? A pessoa pedia, descrevia. Era o que chamava atenção, né? Então a pessoa me dá uma descrição, eu sempre perguntava um pouco, me conta o que você sente em relação a essa pessoa. E aí ela falou assim, nossa, quando eu entreguei, a pessoa se emocionou. Eu sentia uma conexão entre as duas pessoas, harmonizava, trazia uma harmonia, né? Era uma das coisas que eu sentia. E aquilo enchia, claro, meu coração, né? Eu tinha pop-up de flores, que às vezes eu fazia na hora o arranjo e eu via, então eu via a reação. E as pessoas sempre me escreviam depois, assim, nossa, a pessoa falou, como você adivinhou? Como você teve
a sensibilidade de fazer essa leitura, como, né? Então, acho que a harmonia que se criava naquele campo era muito benéfico. O interessante é que tudo respeita um padrão, né? A natureza ela age por padrão. Você olha para as montanhas, ela tem as suas nuances. Você olha para o mar, ele tem as suas nuances. Você olha para as pessoas, todas elas também têm as suas nuances. Ou seja, tudo obedece a um padrão. Quando você entende esse padrão, ressona com esse padrão, você consegue entregar no mesmo padrão, né? E aí você foi observando essas questões. E aí, por exemplo, eu vou dizer de um padrão meu. Eu gosto de todas as flores. Mas, por exemplo, quando eu vejo as flores do campo, eu gosto, para minha tônica, elas são legais, porque eu vejo aquele multicolorido, eu vejo aquelas cores fortes e brilhantes, e aí eu vejo aquele conjunto harmônico de cores, por exemplo, e eu me encanto. Por exemplo, eu acho muito mais legal um maço de flores do campo do que um maço de rosa. Mas para mim, não, nada contra a beleza da rosa. As rosas são lindas. Um arranjo de rosas é maravilhoso. Mas, por exemplo, me traz alegria, por exemplo, a flor do campo. Então, quando eu dou uma flor do campo, é como se eu estivesse dando um pouco de alegria para alguém. Mas isso na minha cabeça, eu não tenho estudo de nada disso. Talvez seja uma coisa natural da minha parte. Realmente, as flores do campo é essa mensagem que elas trazem, leveza, alegria, espontaneidade, que conversa bastante, né, pelo pouco que eu conheço, assim, né, só essa a sua forma de apresentar, de trazer, de convidar as pessoas, com essa leveza, alegria, ser espontâneo. Então, não é à no toa. caso, a flor do campo realmente tem essa conexão, combina. Aqui está escrito, tem uma pessoa chamada Linguagem que conecta, nós estamos com vocês tal, e aí ela diz que gosta de... Eu amo girassol. É tipo um planeta para ela, não sei, eu não saberia dizer. Mas o girassol, por exemplo, eu lembro de uma viagem que eu fiz com um amigo comum nosso, e numa estrada a gente viu uma plantação de quilômetros de girassol. E aquilo era um bálsamo maravilhoso. É uma planta muito bonita, né? Ela capta a energia solar, ela vai atrás do sol, por isso que ela chama girassol. E assim, cada um com a sua tônica, né? Fala um pouco mais da tônica das plantas para as pessoas que estão nos ouvindo, e aí, de repente, se alguém quiser se comunicar aqui, para isso que nós estamos ao vivo, para que as pessoas se comuniquem também, para a gente tornar esse papo mais agradável. Fala um pouco mais de plantas, assim, nesse sentido, Carolina, para as pessoas sacarem. A rosa, a orquídea, o girassol, eu falei agora das flores do campo. Fala um pouquinho, Carol. Eu vou contar uma história assim, bem rapidinho. Lá atrás, né, quando eu falo assim, existiu Paracelso, que é um grande alquimista que trouxe a alquimia para a história da humanidade, e existia uma leitura que era a linguagem das plantas. Então ele olhava para a planta e entendia aquela parte a planta, como aquela flor, o que ela correspondia com parte do seu corpo, por exemplo. Então, se a gente olhar uma peônia, que é uma rosa com muitas pétalas, tem a relação com o nosso cérebro, então com essa região do chakra coronário. Então, seja até para você trabalhar numa parte do nível meditativo, de conexão, quanto também para pessoas que tinham algumas doenças relacionadas ao cérebro. É dessa forma que se tratava. É claro que na história veio a ciência, que é importante a gente fazer essa união, né, da ancestralidade junto com a ciência. E aí, claro que muitas pessoas acabavam testando indevidamente e dava ruim, né? Aí a ciência vem para fazer um teste, né, para fazer uma análise antes de você fazer esse consumo, pode ou não pode. Mas ainda tem essa sabedoria, né, que a gente traz. O legal é que você fala de uma coisa que me chama muita atenção e eu acho que a essência, a base de tudo que é ancestralidade, né? Eu tenho a sensação, Carol, que um pedaço da humanidade, por um lado, emburreceu profundamente, né? A gente passou a comer os pratos prontos, sem pensar, sem agir. Nós dois temos uma amiga comum, a Maritália, e ela tem uma frase muito legal. Ela diz assim: sabe o que me admira nas pessoas e nas coisas? O primeiro cara que provou aquela frutinha. Quantos será que morreram porque provaram aquela coisa que não era legal? E, como é que descobriram o sabor disso? Então, ou seja, foi tudo por teste, por experimento, mas
mas a gente não pode deixar de observar que os antigos, eles eram muito mais causais no sentido de entendimento, eles eram observadores da natureza, eles entendiam que os bichos comiam, que os bichos não comiam, o que um bicho estava sentindo quando ele comia tal coisa, o que ele nunca comeu. Então, os antigos, e assim são ainda os homens do campo, eles são verdadeiras pessoas naturais. Eles observam a natureza, eles respeitam a natureza, eles agem em comunhão com a natureza. E esse conhecimento ancestral, ele vem dessa observação sem a menor dúvida. Então, o que você faz hoje é exatamente o mesmo trabalho que era feito há milênios atrás e que a gente veio perdendo gradualmente com o tempo, né? Aí, como você colocou, Paracelsus foi lá e escreveu, colocou tudo, catalogou nisso no livro e vários outros livros, As Plantas que Curam, e você trouxe um dado muito legal, que isso se repete em outras formas também. Você colocou que algumas plantas, elas fazem parte de um mosaico, um conjunto, e que querem dizer tal coisa. Então, você colocou essa rosa de múltiplas pétalas como a parte coronal, tal qual, como na Índia, no Tibete, eles colocam outras plantas, né, como o Buda, né, que sobre a cabeça dele também tem as 1000 pétalas, né? Então, é interessante essa coisa de observação e isso vai gerando curiosidade, né, nas pessoas. Nós temos aqui Patrícia Zaina, não sei se você conhece, mas a Patrícia perguntou, e as papoulas? Porque a papoula ela tem uma característica interessante, né? A papoula mal usada ela é um grande alucinógeno, né? Como, como Ela algumas outras. a flor dela é muito linda, né, assim, de admiração, mas ela é usada na parte mais sedativa, realmente, né? Aqui a gente tem bastante. Existe uma diferença, né? Eu acho que o Brasil ainda, eu venho percebendo, né? A gente tem. Fala, gente, a gente tem luz de graça o tempo todo, não fica no escuro e pode plantar. É claro que tem a questão de clima, tem muitas coisas dependendo de cada flor. Mas a gente tem uma abertura do comércio maior fora do Brasil, né? Então, por exemplo, a papoula, ela é vendida, né, como uma forma sedativa. Então, para quem tem níveis de ansiedade muito grande, insônia, picos de pânico, né, crises de pânico. Então, essa é uma planta que ela olhando para a parte fitoterápica, ela é indicada, né? Ela é uma flor aberta, ela mostra o miolo dela, ela está mais relacionada a essa região, se for do sentir, né, do chakra cardíaco. Mas no nível fitoterápico, que eu gosto de mencionar as duas coisas diferentes, ela trabalha esse campo mais para casos como esses que eu mencionei do sistema nervoso. Ó, tem uma pergunta aqui. A Carol, a tua xará está perguntando aqui. Carol, eu amo os lírios. Me fala um pouco das propriedades medicinais e esotéricas do lírio. O lírio tem um mestre da humanidade chamado Leonardo da Vinci. E esse mestre pintava lírios, por exemplo. Então, o lírio chamava a atenção de um ascenso, né? E, sem dúvida nenhuma, ele tem, além da sua beleza física, ele tem essas características que a Carol está colocando aqui, como esotéricas e medicinais. O que você pode falar do lírio para gente? O lírio, eu tenho uma visão mais esotérica dele do que medicinal, né? Ele está muito ligado a essa parte, principalmente o lírio branco, né? Essa conexão realmente com o divino. Ela tem um perfume muito diferenciado que não vai para todo mundo, né? Essa questão do aroma é muito interessante. O que bate para você não bate para mim. Então tem algumas pessoas que não bate porque ele é forte, né? Ele não é uma planta. Parece que ele não é tão delicado também, né? O lírio. Ele é mais forte. Ele traz uma coisa legal. Ele tem uma autoproteção interessante, né? O lírio, na pontinha dele, assim, ele solta uma tinta, e essa tinta, se você não se cair na roupa, ela mancha, se você cair no corpo para tirar, dá um trabalho danado. Então ele mostra que ele te pede uma certa distância, por um lado, né? Ele emana, eu não tenho a clarividência, mas para quem deve ter, para quem tem, ele deve ter uma aura, uma atmosfera, um entorno muito forte. Eu, por exemplo, eu tenho loucura pelo cheiro do lírio, adoro, e é um cheiro que ele espalha na casa, é uma coisa maravilhosa. Mas ele tem esse cuidado, né? Ele tem esse afastamento. Ó, não chega muito perto de mim.
E eu entendo ele profundamente, porque, coisas muito boas não querem que coisas muito ruins cheguem perto. Então, eu entendo o lírio. Mas talvez assim sejam com outras plantas, que permitem a aproximação, porque talvez sejam mais calejadas, eu não sei. Eu tô usando, gente, eu tô falando bobagem, brincando com a Carol, mas falando de temas bastante profundos. Quando a gente fala de esoterismo não é nenhuma fé cega, não é nenhuma maluquice. Esoterismo é o que está por trás, é o culto ao que está estampado na nossa frente, né? Então, aqui não tem nenhum bando de esoterista maluco, aqui tem uma cientista falando comigo, uma pessoa, uma estudante falando comigo, uma pessoa que estuda profundamente, que está indo na raiz e na causa das coisas. Então, assim, só para desmistificar essa questão de que, era um papo de esotérico. Não tenho nada contra nenhum esotérico, os esotéricos têm o papel deles, mas aqui nós estamos nos prestando a colocar uma informação com base, com qualidade, né? E buscando aspectos profundos dela, que é o que chama-se de esoterismo, que é o que está por trás. Então, só para desmistificar um pouco a coisa, para não parecer um papo de maluco, porque aqui acredito que não tenha nenhum maluco. Será? Não, e é importante colocar também essa questão da história, né? Eu gosto muito porque, ao mesmo tempo que existe todo esse misticismo, né? Não misticismo, mas esse encantamento, né? Esse lado sensitivo e mais sensível, eu sou uma pessoa que eu gosto de dados, né? Eu gosto de entender, é mesmo? Então, essa questão da pesquisa, eu gosto de ir a fundo, né? Realmente entender. Então, quando a gente estuda a história, né? Toda a parte da história da humanidade, ele já traz isso, né? O próprio Paracelso, ele mudou a forma como eram feitos os remédios, né? Os egípcios, eles faziam com a totalidade da planta. Então, eles pegavam a planta e trabalhavam ela e entregavam aquilo como uma medicina. Já Paracelso, ele veio com a parte química, né? Então, quando ele traz a parte química, é quando nascem os fitoterápicos. E falando um pouco de fitoterápico, eu queria fazer só dois parênteses aqui. Existe uma coisa que a gente chama de etnobotânica, né? O que é etnobotânica? A etnobotânica é a ciência de como um povoado se relaciona com aquelas plantas para fazer uma conexão da observação da natureza. Então, como eles observam a natureza, se relacionam, que plantas eles usam para curar naquele grupo. E aí, o que esses pesquisadores fazem? Eles pegam a planta, levam a planta, secam a planta, analisam em laboratório, fazem testes, e daí que surgem os fitoterápicos vendidos na farmácia. Então, entende como o futuro está ligado com o passado, né? Como a ciência vai lá onde a ciência vai? Ela vai lá, ela vai naquele povoado, ela vai naquele grupo, ela vai naquelas pessoas que já utilizam, ela vai em quem observa. Por isso que é tão importante a gente preservar essas pessoas, né? Dar voz para o pequeno produtor, para quem está cultivando, porque são eles que levam para a prateleira. Não, e isso que você está falando combina com que a Tatiana, essa é minha irmã biológica, ela mora em Portugal, ela está assistindo você aqui. Ela coloca assim, ao mesmo tempo que é difícil, mas ao mesmo tempo o lírio é sensível e não dá flor em qualquer lugar. Isso tem a ver com o que você está falando, porque em determinadas regiões algumas coisas vão melhor do que em outras. E alguns povoados, eles exploram aquilo de uma maneira como nenhum outro é capaz. Né? Então você colocou, por exemplo, o Egito, né? Como você poderia ter colocado Grécia, como você poderia ter colocado os maias, outros povos mais antigos que aí ainda tem dessas culturas até hoje, o milho, por exemplo, a gente saindo agora um pouco da flor, indo para o alimento, o milho tem essas propriedades, o milho é uma coisa que vem desde os maias lá de trás, né? E ele vem sendo cultuado, por exemplo, mas aí você vai vendo por região, na região do México, por exemplo, tem um milho roxo que dá um suco delicioso, e esse milho roxo já não dá em todos os lugares. Então, eu estou só diversificando um pouco para poder colaborar com a tua informação, que alguns povoados realmente eles vão tratando pontualmente daquilo e não tem, na verdade tem um grande propósito, né? Porque se está lá, eu acredito que não existe entrega errada, né? O carteiro lá em cima é fantástico e ele é cirúrgico, ele entrega pontualmente no momento, na hora, no minuto, no momento exato que você precisa e no lugar certo. Então, para você que acha que recebeu o filho errado,
Não. Para você que acha que o seu patrão não é o cara certo, não. Para você que acha que o seu vizinho é o cara errado, não. Tá tudo certo na hora certa, no lugar certo. O que a Carolina está colocando para a gente é a necessidade do mergulho nisso para entender o propósito maior que está por trás. Então, é interessante o que você colocou com relação aos povoados, porque realmente cada povo vai entender aquilo de um jeito, né? A papoula, por exemplo, como ela é entendida no Oriente, como a rosa é entendida no Ocidente, e muitas coisas elas convergem, né? Sim. Elas são absolutamente convergentes. Tem uma pergunta aqui, ó, da Thaís. Não é Thaís, é Linguagem que Conecta. Qual a diferença do lírio da paz para o lírio do campo? O lírio do campo é esse que a gente falou, do perfumado. E tem uma, para você não ficar sujar a sua roupa, né? Uma outra dica que já entra, né? Não posso chegar perto. Quando ele estiver abrindo, começando a abrir, se você for delicadamente tirar o pólen ali dele, ele vai diminuir um pouco essa questão do perfume e ele não suja mais sua roupa e não suja mais a casa, né? Você vai lá delicadamente, tira e resolve. Então é esse lírio mais perfumado. O lírio da paz é o outro que é mais uma planta, que ele é branco, né? Que na verdade a flor do lírio da paz é aquele o meinho dele, aquilo que é a flor. O branco que a gente tem não é a flor, né? É como se fosse uma pétala, uma sépola que a gente chama, é a folhagem dele. Então são diferentes. Os dois são muito fortes, assim, na questão, o lírio da paz mais da parte de proteção, ele fala da união. Quando a gente faz uma análise da geometria dessa planta, ela tem a vésica fezes, assim, se você fizer ali, ele tem o desenho dos dois círculos em volta dela. Enfim, elas ressoam de formas diferentes. Um mais para a planta de interior de casa, o outro você pode colocar indo para cultivo exterior de casa. Um para flor de corte, o outro é mais como se fosse uma planta. Eu tenho tanta coisa para falar, tá vendo? Eu só queria fazer, posso fazer só uma ponte de lembrar sobre biomimética. A biomimética também é uma ciência que faz um estudo da natureza, ela olha para a natureza, né? E ela leva o comportamento da natureza dentro de empresas e para a criação de novos produtos. É uma tendência realmente, né? Olhando um pouco dessa parte de ecossistemas, um pouco de meio ambiente. Então, e o que ela, estudando biomimética, que eu fiz um estudo sobre isso também, é tão interessante que a minha professora trouxe assim: se você olhar a América, os países mais desenvolvidos, por exemplo, pegar a América do Norte, ele não é tão biodiverso, que hoje é dia da Mata Atlântica, ele não tem uma biodiversidade igual à Mata Atlântica, porque ele não precisa ter tantas variedades para suprir fome, para suprir tantas pessoas. Já se você pegar países em desenvolvimento, por que ele é tão biodiverso assim? Por que ele tem tanta variedade? Por que tem tanta abundância? Porque as pessoas precisam mais. Cara, isso é fantástico que você está colocando. É uma coisa que eu realmente nunca tinha pensado sobre esse aspecto. Mas essa multiplicidade, por exemplo, o Brasil é um caldeirãozão de todo tipo de gente do mundo, se você pensar bem. Né? Aqui tem a maior colônia japonesa, aqui tem a maior colônia italiana, fora dos países de origem. Aqui é um país que recebe absolutamente bem todo mundo. Né? Aqui você tem chinês, japonês, americano, mexicano, baiano, você tem tudo misturado, né? Eu estou brincando só por causa do ano. Aqui você tem uma multiplicidade de raças, é como se fosse um caldeirão de raças, né? E aqui você vê a maior diversidade biológica. Você tem uma Amazônia fantástica, absolutamente a ser conhecida, né? Você tem as maiores indústrias Terápicas. fitoterápicas espalhadas aqui no Brasil e estudando a Amazônia. Você tem a Natura, você tem a Fitoero, você tem empresas internacionais que eu não saberia nem dizer o nome, porque Sim. aqui a gente tem realmente uma biodiversidade incrível. E agora você coloca que onde não tem é que não há necessidade. E aí isso faz todo sentido com a frase que eu mesmo disse, né? Nada está no lugar errado, no momento errado. E eu nunca tinha chegado a essa conclusão, até nunca tinha pensado sobre isso. Achei muito legal essa sua informação,
porque isso mostra o quanto a gente tem a conhecer, o quanto essa raça nossa é nova, né? E eu acho que a gente é novinho mesmo, a gente está tipo num jardim da infância, imaginando que se for o caso de haver, eu acredito que sim, extraterrestres mais evoluídos que viajam em dimensões, que viajam de forma interplanetária, que atravessam sóis, né? A gente ainda é muito júnior, muito meninzinho, né? Muito pequenininho no conhecimento, e tem muita coisa a ser explorada, né? E aí eu comecei dizendo que tudo tinha um propósito para a criação, e aí a gente falava um pouco das propriedades curativas. E para não dizer que a gente não ia falar de flores, falamos, e aí eu queria entrar com você agora na propriedade curativa, por exemplo, das ervas. Né? As ervas, quando mal colocadas, quando mal faladas, quando mal dialogadas, né? Fica aquela coisa só na parte densa, né? As ervas, o cara fumou uma erva, né? Mas os xamãs faziam isso com um propósito, né, mais Sim. elevado, e aí eles usavam as ervas de forma mais adequada. E eu estou dizendo lato sensu, né? Hoje em dia, o fulano que usa erva, ele é um fulano mal visto, porque a erva que talvez ele use, ela tem propriedades alucinógenas. Mas todas as ervas, elas têm seu propósito, e eu queria que você trouxesse um pouco do benefício das ervas no dia a dia, na prática. E eu sei que você tem um entendimento muito bacana e bonito sobre isso. Eu queria que você começasse a falar um pouco sobre ervas sem enlouquecer ninguém. Tá bom. E só fazer um adendo, e como isso está relacionado à etnobotânica, né? Porque, por exemplo, aqui no que eu estou no Canadá, a cannabis é muito comum, né? Assim, você encontra no mercado, você encontra, é comum, assim, normal, né? No começo eu comecei... Cannabis. Cannabis. Canadá. Tem tudo a ver. Tem que Eu saber. estou brincando com a etimologia das palavras, mas, por exemplo, voltando um pouco ao nosso tema aqui, a parte do Canadá com relação à cannabis, ela é liberada para uso medicinal só, ou ela é liberada para todo tipo de uso, como eles chamam agora, eu Todo acho tipo, tenebroso, chama recreativo, de recreativo não tem nada. todo tipo de uso, né? E você, quando eu falo que você encontra no mercado, é no mercado mesmo, assim. Você vai no mercado Walmart, vou usar um mercado. Você não tem a erva, mas você tem sementes dela, você tem várias outras coisas, porque eles quebram, né? Desde a parte do alimento que ela pode trazer, desde a parte de pessoas que usam infusões, desde a parte recreativa e da parte medicinal. Eles tinham uma aposta muito grande nessa questão medicinal, muito grande mesmo. Existem especializações, cursos dentro da faculdade que eu estudo, dentro da área de ciência, tem uma especialização, né? Uma pós-graduação em cannabis, onde você estuda da parte medicinal. Então, mas ainda tem um longo caminho a ser percorrido, né? Tem mais fama do que realmente ainda está usando na questão medicinal. Na parte recreativa, é demais, é bastante. Então, Em excesso. eu ouvi dizer que a cannabis é usada para tratamentos para quem tem convulsão. É isso mesmo? É isso mesmo. Convulsão e ansiedade, crise de ansiedade. Mas é claro, depende da parte da flor, depende da parte da planta. Eu ainda estou aprendendo, lendo sobre, né, o uso dela aqui. Mas depende da parte da planta, qual é, enfim. Mas tem que saber. O que eu costumo falar é assim, é uma planta medicinal. E da mesma forma que você não fica usando, aí é um pouco a minha visão, né? Um remédio sem pensar, né? Vai ficar usando, porque não é porque é natural que tá tudo bem. É um remédio. Não, claro que não. Então, você tem que saber, né? O uso. Mas, enfim, eu trouxe... Traçando um paralelo, Carol, é como você falar de anestesia, né? Anestesia é bom Isso. pré-operatório. Você andar anestesiado o dia inteiro, não sei se me parece legal. Você dirigir anestesiado, almoçar anestesiado, né? E dormir anestesiado, acordar anestesiado. A anestesia deve ter o seu momento, o seu propósito, né? Se você vai usar a cannabis para poder tirar essa sua ansiedade e ficar entorpecido, sei lá. Bom, mas vamos enfim, fazer eu trouxe várias outras aqui para a gente falar. Isso, vamos virar essa página. Senão o papo fica muito louco. Como, por exemplo, o manjericão. Vou começar falando pelo manjericão, porque o manjericão ele é tão simples, né? A gente acha que ele é só para fazer o molho pesto.
que ele é só para tempero e não é, né? O manjericão, ele tem 60 mais ou menos variedades, são diversos tipos, né, de manjericão que a gente tem. Eu vou falar de dois, que é o manjericão comum, que o manjericão ele serve para aliviar dor de cabeça. E aí, quais dores de cabeça? Porque a gente acha que dor de cabeça é tudo igual e não é tudo igual, né? Quando você começa também, uma outra coisa, a fazer essa conexão, essa observação, a desintoxicar seu organismo e fazer mais o uso de medicinas mais naturais para o seu corpo começa a sentir também. Primeiro, ele começa a fluir muito melhor essas ervas, fazem um efeito mais rápido, né? Porque às vezes as pessoas falam, não fez efeito, mas tem que ter essa desintoxicação. E outra coisa que o seu corpo começa a sentir, assim, é muito engraçado. Comigo funcionar, pego tal planta, quando eu vejo é para aquele propósito. E falando de dores de cabeça, são dores de cabeça relacionadas ao fígado, estômago. Então agora tá frio aí, né? Hoje não parece que não tá tão frio, mas nessa época de inverno, come um fundi, come mais queijo, come outra coisa, mas não caiu tão bem. Então, se você fizer o uso dessa infusão, né, do manjericão, das folhas, um chá de manjericão, depois, ou um pouquinho antes de você comer o seu fundi, ele vai aliviar essa dor, assim, evita, né, a dor de cabeça. E para quem já está com a dor de cabeça, também. É legal, ó, foi legal você falar do manjericão, e aqui tem linguagem que conecta, diz assim, assim como tomar um litro de chá de artemisia não é saudável. Você tem alguma informação sobre a artemisia que você queira colocar? A artemisia, ela é uma planta que ela trabalha muito nessa parte de terceira visão, enfim, ela de conexão, de limpeza, né? Um banho de artemisia faz uma limpeza do campo energético. A artemisia, ela traz mais focado para ação, né? Para quem precisa de ação, aterrar, concluir projetos, estou ali enrolando, eu preciso, né, vem da deusa Artemis, que tem a flecha e ela já mira no lugar certo e, né, coloca o foco. Então, essa planta, ela ressoa com isso. Mas, dentro da história, né, o estudo da história, é a planta também que traz ali o absinto. Então, em exagero, ela não é tão recomendada, é preciso tomar muita cautela. Então, linguagens que conectam menos Artemisia para você poder chegar no seu foco. Senão, realmente você tem razão, não é saudável. Isso. Falamos do manjericão, falamos da Artemisa, mas eu queria que você, olha, nós temos 19 minutos e eu quero explorar você mais. É uma pena, mas ó, a gente nem terminou, mas já tá, eu gostaria de que a gente pudesse continuar essa conversa depois, mais focado, para a gente falar cada vez mais disso aqui, porque eu acho isso um tema absolutamente interessante e que isso traz, por exemplo, a gente falou de coisas de lírio, a gente falou de campo, a gente falou de Artemisa, você falou de manjericão, eu quero que você fale muito mais. Então não deixa eu te interromper não e vai falando, Carol, vai falando, que vai trazendo curiosidade, as pessoas vão trazendo e se nosso tempo acabar, eu já quero deixar avisado aqui que nós vamos ter mais. Vamos ter mais. Você tem algum e-book pronto? Você tem algum trabalho pronto? Alguma coisa que as pessoas possam lançar mão dos seus estudos? Alguma coisa que você possa deixar aqui para que as pessoas mergulhem nesse estudo maravilhoso que você está fazendo e vai continuar? Eu tenho um e-book sobre como preparar incensos e defumações com ervas, e aí ele é gratuito, é só baixar. E nesse e-book tem uma lista de ervas, qual erva é bom para o quê. Então é só entrar no meu link da biografia, baixar, e ele tem esse e-book. Eu vou pedir para o Augusto escrever aqui ao vivo, aonde que a pessoa entra, ele vai escrever para a pessoa ler na tela. Tá, na minha biografia tem um link, e esse link, se você clicar ali no link da biografia, lá embaixo tem um e-book de incensos naturais. Alguma coisa assim. Você achou, Augusto? E tem também, eu lancei essa semana, um curso de chás e infusões. É um curso bem completo, porque ele vai falar desde a parte de desidratação das ervas, cultivo, como preparar. Assim, ele é bem amplo para quem está começando no herbalismo, para quem quer fazer uso dela mesmo. Enfim, assim, é bem completo. E também há um convite para bebida
trazer de uma rotina robotizada, né? A importância trazer ele para o nível de consciência do dia a dia também. Uma coisa que eu queria fazer uma conexão com o que você está falando, você que falou de esoterismo, né? Me parece que tem uma vertente do esoterismo que eles chamam de, acho que de alquimia. E a alquimia, se não me engano, não me falha a memória, é exatamente isso que você está colocando aqui na prática, sem essas coisas tão esotéricas assim que as pessoas acabam falando, né? Então, assim, a combinação, né, do potencial dessas ervas, dessas flores, da magia da natureza, né, que é o que você coloca aqui pelo seu entendimento, pelo seu estudo. Cada coisa é mágica em si, cada coisa tem o seu propósito em si. Quando você lança um curso desse, falando de propriedades curativas dos alimentos, eu acho que isso, no fundo, é uma grande alquimia, ou estou errado? Não, tá certo. É uma alquimia, é um processo alquímico mesmo. Eu sou estudante de espagiria, espagiria alquímica, que é exatamente esse trabalho de transformar. E o chá é isso, o chá é uma transformação, é um processo alquímico, onde você transforma, né, de um estado, usa a água, que é o condutor de transformação, então transforma uma erva em uma medicina, em um outro estado. Então, o chá é um processo alquímico. No Oriente, por exemplo, é um ritual, né? Tomar um chá, eles ritualizam realmente aquilo, né? O cheiro, toda a parte ritualística, o gestual, o momento, a postura, tudo tem e, aliás, aquilo fica bonito de se ver, bonito de se praticar, né? E o interessante é o que está. Não é só a parte externa, mas é o que aquilo entra e o que aquilo produz. Tudo isso é muito mágico. E a magia, como diz um amigo meu, ela faz parte da ciência natural, né? E a tudo está sujeito, né? Se você imaginar que a magia é uma coisa, a mágica está acontecendo todos os dias na nossa cara, né? A mágica é uma ciência natural e as ciências tudo está sujeito. Então, eu acho que viver essa magia no sentido lato sensu é poder viver as benesses de tudo que o Criador colocou em cada coisinha pelo seu propósito, né, pelo seu momento, na hora certa, no lugar certo. E se a gente puder estar uníssono com isso, estar ressonante com isso, a gente vai tornando os momentos também cada vez mais mágicos, né? Por exemplo, essa conversa dessa forma suave, dessa forma brincalhona, tal, é uma grande magia, porque aqui são passadas coisas muito profundas para que as pessoas saibam de que não tem transcendência no complexo, né? Como diz um amigo comum nosso, existe um paradoxo onde tudo se torna complexamente simples ou simplesmente complexo. E esse paradoxo, ele não são opostos, eles são complementares, né? Então, tornar a sua vida mágica, ela vai nas coisas absolutamente simples, como um banho de uma erva, como uma ingestão de uma outra, como um chá, como um ritual de um chá, e nada disso é bobagem. Isso é o sutil, né? São as sutilezas no nosso dia a dia que elas vão mudando, né? É o sopro do vento que move uma montanha, né? É uma sutileza que a gente vale a pena observar. Fala de algumas ervas aí que as pessoas têm na cozinha e que elas nem sabem o quanto importante elas são. Eu vou voltar para uma que eu tinha colocado. A salsinha, que a gente acha que, né, salsinha só para temperar também. Vou falar coisas práticas e simples. A salsinha, ela ajuda na absorção do ferro. Então, né, para quem trata, né, às vezes pergunta, anemia, é claro que não é só o chá de salsinha, mas se você fizer o consumo de 3 xícaras por dia também, como o chá de salsinha, ajuda. Ela também ajuda a limpar, é diurética, então faz uma limpeza do organismo. Junto, por exemplo, com dente de leão, que às vezes a gente acha que é uma planta invasiva, né? As folhas do dente de leão, elas podem ser usadas em forma de saladas, por exemplo, que também ela faz uma limpeza do sangue, uma limpeza do fígado. Então, é um outro tipo. Vou falar de alguns bem rapidinho para a gente não perder. Eu queria colaborar com o que a Carolina está falando, porque, por exemplo, o inhame, ele faz essa limpeza do sangue. Por exemplo, não curto inhame. Eu acho um gosto. Tem gente que nem sente o sabor, mas para mim o inhame é ruim. Mas eu vou tomar
o chá de dente de leão, por exemplo, para fazer essa depuração no sangue, que é importante para todo mundo. Para você que tomou a terceira dose da vacina, para você que foi intoxicado por alimento, ou que é intoxicado, infelizmente, constantemente, pelo uso indiscriminado do agrotóxico do alimento. Então, ó, chá de dente de leão, né? Chá de dente de leão para dar uma purificada no sangue. A salsinha, como você colocou, é interessante para os metais pesados, para tirar o ferro, né, do corpo. Então, gente, isso aí é divino, é bacana, presta atenção. Vai, fala mais, Carol. Dentro do manjericão, eu queria só voltar, tem um manjericão santo, que tem algumas pesquisas que mostram que 8 horas fica com sabor, mas do manjericão santo na água, tira o flúor da água também. Tem várias pesquisas olhando para isso, né? Então, como a planta consegue fazer essa limpeza, e o manjericão santo também é calmante, ele ajuda com outras questões. A cúrcuma que eu quero trazer, a cúrcuma a gente, né, que é um rizoma, mas pode pela raiz. Se você pegar aquele rizoma e colocar dentro de um vaso, no sol, a cúrcuma tem diversos benefícios de antioxidante. Tem estudos que fazem essa questão do tratamento de Alzheimer com a cúrcuma, anti-inflamatório, sistema imunológico, ela é digestiva, ela tem uma flor linda, então também, que é o nosso açafrão, né, da terra. A sálvia que é simples, né? Ela é super fácil assim desse cultivo também. A igreja usa para purificar ali o ambiente antes de começar o seu culto, mas também para sistema respiratório, para quem tem sinusite, bronquite, renite, fazer essa inalação da sálvia. Vou falar alguns assim, qualquer coisa a gente retoma. Vai. Oliveira, a folha da oliveira, ela vem também, são coisas novas, tá? Novas pesquisas, assim, da ciência. A oliveira a ciência vem olhando muito para a parte das folhas da oliveira, que até questionando a relação dela com o chá verde, porque ela tem diversos benefícios. Ela tem diversos benefícios também. Ela limpa o açúcar do sangue, as folhas da oliveira. Pressão alta, antioxidante e diurética também. Então, para quem tem pressão alta, além ali da pata de vaca, que a gente conhece, a folha de oliveira também entra. Ó, enquanto você está falando, eu copiei o link que está. O Augusto colocou o link ali, https linktree /Carolina Zaina. Eu escrevi aqui, e para quem perdeu, que está na tela, não consegue subir, é isso aqui. Aqui a pessoa vai encontrar bastante da nossa conversa, né, Carol? Tem, assim, eu tenho na minha rede social, eu sempre coloco bastante sobre essas ervas, sobre essas pesquisas. Eu tenho uma aula aberta que eu fiz no último domingo sobre chás e infusões. Eu falo de bastante erva também, bastante conteúdo. Pode entrar em contato comigo. Enfim, é uma infinita possibilidades que a gente tem com a natureza ao nosso dispor. Essa conexão, ela traz a limpeza não só do nosso corpo físico, quanto do nosso corpo sutil. A gente fica muito mais conectado, trazendo mais consciência para a nossa vida, para a nossa rotina, para o nosso dia a dia, saindo desse modelo robotizado que às vezes a gente entra, né, numa correria, se nem se dá conta de onde a gente está entrando. Então, é isso. Isso que você está falando faz todo sentido. Porque, eu, de vez em quando, trago essa informação aqui. As pessoas normais, elas passam por uma doença chamada normose, né? E as pessoas naturais, elas são muito mais legais, né? Elas são mais autênticas, elas são mais verdadeiras, elas estão mais em comunhão com a natureza, porque elas são naturais. Elas estão mais em comunhão com o eu delas maior, até porque elas são uma expressão mais livre, né? Elas são pessoas, eu acho que mais interessantes do que os normais. E para quem tem um pouco mais de idade, vai lembrar da série que passava na televisão dos normais, que de normais eles não tinham nada, eles eram absolutamente malucos, né? Então, é legal você colocar isso, para que as pessoas possam sacar essas diferenças. Tem mais uma pergunta aqui, se der tempo de você responder, está aqui, Vaz Conecto. O cultivo de uma erva para uso da naturopatia é o mesmo que para o cultivo do uso alimentício? Sim,
Sim, eu não sei se eu entendi bem a pergunta, mas assim, o cultivo em si é a mesma forma, né? É claro que, por exemplo, o que que acontece quando você quer tirar, a única diferença da parte de propriedade medicinal, né, da planta, existe o tempo de colheita, né, o solo, como você faz essa colheita, tudo isso influencia. Mas é da mesma forma que a gente pode cultivar e tratar. Uma coisa legal, a gente falou bastante de biodiversidade, né? Interessante, nada é à toa, tudo está certinho, não tem entrega errada. Hoje nós estamos tendo esse bate-papo e hoje é dia da Mata Atlântica, né? Isso. Legal, muito legal, sincrônico, né? Ó, sincrônico também é Maria Nísora, que diz que tomou muito chá de raiz de salsinha, e diz que é diferente da folha, né? Chá de salsinha. Então, É, as pessoas. E o legal é que os antigos sabiam de tudo isso. Essa modernidade, essa molecada de hoje não faz ideia. Eles são professores, doutores, nicadores, adamastores do Google. Eles são professores de Deus ou substitutos de Deus no Google. Mas, infelizmente, eles não têm ideia de que tomar um chá de salsinha faz um bem danado. Eles não têm ideia do manjericão, eles não têm ideia de coisas que você pode trazer isso à tona, né, Carol? Ó, a gente divulgou aqui o link da Carol. Se você subir aqui nessas coisinhas aqui, tá? Você vai encontrar o que o Augusto colocou, o link Tree da Carolina Zaina. Eu coloquei aqui na tela, depois a gente vai divulgar isso. Eu vou pedir para que eles escrevam aqui e fique cravado aí. Carolina, são 5 para meio-dia. Daqui a pouco o Instagram ele tira a gente do ar, mas antes que ele saia, eu queria te pedir uma coisa que eu peço para todos. Eu queria que você deixasse uma mensagem para que no dia certo, na hora certa, no momento certo, a pessoa certa possa te ouvir e levar isso além de tudo que você falou, a essência tal. Então, de uma forma bem megalomaníaco, imaginando que você está falando para o planeta todo, e você está, quem fala a nossa língua vai entender, e muita gente fala a nossa língua no mundo. Eu diria para você, deixa um recado do fundo do seu coração, deixa uma mensagem que você queira, para todos que nos estão ouvindo agora ao vivo e para todos aqueles que vão ouvir depois que nós publicarmos isso nas nossas redes. Deixa um recado bacana para essa turma. meu recado é para ouvir a natureza. Ouvir a natureza é saber que nós somos capazes de conseguir ouvir até o respiro da árvore, de saber que as árvores elas têm uma conversa, uma conexão embaixo do solo, nas suas raízes, que uma árvore consegue avisar para outra árvore quando tem alguma coisa chegando, e que quando a gente consegue olhar e observar a natureza, a gente consegue entender melhor a nossa vida e viver ela de uma forma mais harmônica. Eu tenho um professor de botânica que ele sempre falou assim: você precisa, para viver a natureza, você precisa sentir a natureza. E mudar para cá, né, para uma região totalmente diferente, é um processo muito desafiador. Mas o meu curso de naturopatia me coloca direto na natureza, né? Minhas aulas são externas e, e olhar a diferença do tempo, né? Olhar que às vezes está tudo cinza lá fora, tudo branco, tá neve, gelo, frio, e aquilo vai passar. Uma hora ela vai florir. A floresta que eu moro umas 3 quadras de uma floresta, a floresta ela adormece e depois ela desperta. É, tudo tem seu tempo, tudo tem a sua hora, e nós estamos todos conectados porque nós também somos a natureza. É tudo uma coisa só. Cara, que bonito e irretocável suas palavras. É, Que bonito, que lindo. Parabéns, Carolina. Parabéns pela sua trajetória, parabéns pelo seu trabalho, parabéns pelo seu estudo. Que o seu estudo, que a sua inteligência, que a sua consciência se multiplique ao infinito para que você possa trazer essas informações bonitas que você trouxe, essas verdades profundas que você trouxe para cada vez mais pessoas. Viu? Muito obrigado pela essa nossa conversa. Eu prometo que eu vou chamar você de novo para a gente bater mais papo. Foi extremamente agradável essa conversa que eu tive com você. Fiquei muito feliz em poder trazer essas coisas legais que você trouxe, conhecer você um pouco melhor e saber que existem pessoas como você no mundo fazendo coisas que vão fazer toda a diferença, já fazem e vão fazer toda a diferença para todos nós. Eu agradeço a todos vocês que nos ouviram e reforço só uma palavrinha do que ela falou. Vamos sentir mais,
Não só os problemas que a gente vive no dia a dia, mas vamos sentir que a solução está na nossa cara, vamos sentir que o Criador deixou para a gente todas as respostas para os nossos questionamentos. Com isso, eu desejo a todos vocês um bom final de semana, uma boa semana recheada de paz, amor, harmonia, felicidade, para que vocês tenham as suas íntimas e justas aspirações respondidas pelo Criador. Carolina, muito obrigado a todos vocês. Obrigada, eu que agradeço. Muito obrigado e um bom final de semana. Um beijo a todos. Até a semana que vem com mais uma série do Plá, trazendo informação de qualidade para que você tenha uma boa base de decisão. Forte abraço, um beijo a todos. Obrigada. Bom final de semana. Tchau.